nossas saudações. Ai, que alegria estarmos aqui, a todos que de alguma forma estão conosco neste projeto tão maravilhoso. Nós agradecemos imensamente, porque aqui estamos reunidos, né? Mais uma vez com o projeto Refletindo Joana de Ângeles. Esse projeto, ele abastece o nosso coração de uma maneira muito, muito especial. Ele vem criando forma, força, estabelecendo aí uma jornada muito, muito produtiva, primeiramente para nós, e posteriori, né, seguindo e abarcando muitas pessoas. É uma delícia quando eu encontro pessoas que estão dizendo: nós estamos com vocês, estamos ali estudando, fazendo, e tudo isso acontecendo na nossa casa espírita, Centro Espírita Discípulos do Evangelho, que tem ali como braço social Lar Irmandice, que é um lugar que nós amamos tanto, porque é um lugar onde se estabelece esse amor, né, o amor material acontece ali, mas um amor também muito vinculado à saúde mental, com o projeto da psicologia, né, o projeto da Odonto, o projeto Mamãe e Bebê, e é tudo tão vinculado com o Centro Espírita. Um dia nós podemos até falar, agora me ocorre, sobre o lar, né, porque Exato. tantas mãos, tantas coisas acontecem ali. Mas hoje falando, né, estando aqui no Refletindo Joana de Ângeles, nós lembramos a todos que nós fomos estudando livro a livro da série psicológica. Tem essa playlist aqui no canal do SED. Então, quem quiser visitar pela primeira vez ou revisitar esse estudo, nós estamos revisitando, porque nessa etapa do projeto nós estamos trazendo temas muito pertinentes a este lugar onde nós estamos agora, do processo reencarnatório, nesse processo evolutivo, e esse lugar que nós precisamos muito conversar a respeito de medo, de violência, de pensamentos, de vazio existencial, de dor, de sofrimento. Então, nessa etapa, cada encontro se refere a um tema. E hoje nós vamos falar sobre as viciações mentais. Para isso, ainda bem que eu encontrei você, minha amiga. Estamos aqui, minha amiga Regina, fazendo parte desse estudo tão maravilhoso, esse tema incrível. Exatamente, eu agradeço a sede também por esse espaço, da gente poder refletir esses temas tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. E o tema de hoje é tão presente no nosso dia a dia, né, minha amiga irmã, e gratidão pela oportunidade, porque é algo que, quando a gente fala, pode parecer algo simples, mas é muito presente e faz tanto dano na nossa história, né? Muito. Muito mesmo, né? Ele abre portal para outras tendências, para outras dificuldades, né? Que vão tornando-se adoecimentos mesmo, emocionais, psíquicos. Exato. Então, é muito importante falar sobre esses vícios mentais. Para trazer esse tema, nós vamos utilizar 2 livros da série psicológica. Momentos de Saúde e Consciência, que é o 4º livro da série, que é um Que é livro uma delícia. uma delícia. A gente já tá assim, até batida, né, Edna? Porque todo livro que a gente fala é muito bom, é maravilhoso, mas esse é uma delícia mesmo. Ah, ele é, né. A primeira edição dele, ele era dividido em 2 livros, né, um era Momentos de Saúde, o outro Momentos de Consciência. E depois achou-se por bem, Joana achou por bem, fazer os 2 em um. Então ela passa a primeira parte do livro falando dos momentos de saúde, depois da segunda etapa, trazendo elementos que vai nos puxando mais para essa tomada de consciência. Então, para falar das viciações mentais, nós vamos utilizar esse livro e vamos utilizar o livro Despertar do Espírito, Que que também é também maravilhoso. maravilhoso. Quando nós estudamos, tivemos aquele chacoalhão, né, sobre esse despertar.
E é o volume 10, se não me engano, da série psicológica. É isso mesmo, volume 10. E ele traz, assim, referências, reflexões. Conforme a série psicológica vai avançando, livro a livro, nós também percebemos que isso foi tendo um aprofundamento maior de algum dos temas, né? Então, Joana, ela vai aprofundando. Então, é incrível, porque eu me lembro, tem um capítulo aqui que ela fala da alegria, né, da necessidade, da autoidentificação, ela vai puxando bem para esse autoconhecimento, para essa questão de se libertar, para poder libertar de amarras, de atavismo, de questões que às vezes nós ficamos ruminando muito na nossa trajetória, que nos Exato. impede a transformação. Então, Uhum. fica aqui como indicação esses 2 livros para essa reflexão desse tema. Nós separamos aqui, no capítulo 3, onde Joana, no livro Momentos de Saúde e Consciência, vai falar dos fenômenos renovadores, nós separamos aqui uma mensagem que eu achei tão... Quando eu peguei novamente e falei, nossa, acho que a Rê vai topar começar com essa Pode ir. mensagem. Eu nem perguntei, mas assim, eu já estou meio que induzindo que ela vai topar refletir primeiro aqui sobre esse tema. Sim. A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Cada momento constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a aprovação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Estou fadado à felicidade, que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Que lindo. Eu amei, eu amei, porque eu acho que neste começo ela está convidando realmente para que você entre em contato com a sua dificuldade, com aquilo que está te causando temor, medo, dúvida, inquietação. Acho bonito, né? Sutil quando ela diz assim: a poda renova, renova mesmo. Às vezes nós estamos com dó de fazer uma poda, e quando fazemos, dá uma renovação, né? Exato, Simbolicamente falando da planta, né? Ou quando a gente exato. percebe o cabelo, aí você vai lá dar uma cortada, aí quando você faz, você fala, meu Deus, ai, ficou muito curto. Mas aí depois ele vem com uma força, uma renovação. Eu fiquei pensando nesses elementos de questões que às vezes a gente não quer podar, não quer entrar em contato, não quer passar por aquele processo. Mas eu acho bonito quando ela fala, né, que renova, que a vida nos convida, a dor desperta, né, a dor vai te, Exato. alguma forma, te despertar, te trazer para algum lugar. Então, por isso, pensamos nesse texto para começar, minha amiga. Exato, né? E quando você traz essa reflexão, né, a gente pode pensar na própria desafio de um trabalho novo, da escola, quando a gente ia fazer aquelas provas, e depois que passava, dava um alívio, nossa, eu consegui passar por isso, né? Então, nossa, eu consegui aprender isso, eu consegui fazer algo diferenciado. Então, o quanto é importante essa dinâmica, porque a falta, não que é assim, nós somos masoquistas e amamos a dor. Não, não é isso, mas é que dentro de uma dinâmica conformista, a gente se depara com a dor como um despertar ali, né? Tipo, ó, tá incomodando e a gente vai renovando, né? Eu preciso sair desse lugar, né? Às vezes a gente tá encolhidinho num lugar e ele gera uma dor, aí você, em algum momento, você sai daquela posição, aí dá um alívio, né? Você espreguiça e dá aquela dorzinha, mas melhora, né?
Quanto é importante isso. Estar aberto para essa compreensão, porque Exato, falarmos dos vícios mentais é também um convite de perceber o que nós estamos fazendo e como que nós estamos conduzindo a nossa exato, trajetória. É, de repente, abrir esse portal também da aceitação, porque pode ser que nós ficamos muito em um lugar onde eu não quero fazer contato com aquelas demandas que estão me aparecendo. Então, muitas vezes eu exato, estou incomodada, eu estou percebendo que eu estou ali numa atmosfera mais densa, num lugar mais difícil, porém eu não quero fazer contato, não quero mexer naquilo. E exato, esse estado, ele vai nos paralisando de maneira muito, nossa, é imperceptível, pode ser que nós ficamos uma encarnação inteira naquele processo e não nos abrimos para novas possibilidades. Então, a primeira percepção que Joana faz através do texto, o primeiro convite, é estarmos atento a como nós estamos pensando, como que nós estamos nos relacionando com a nossa própria vida, com a nossa própria jornada, né. Então, exato. só essa primeiro questionamento já abre um exercício para nós ali, diário, né, de reflexão. Exato. E ela fala, né, dessa questão, eh eh, quando a gente aceita e assume esse compromisso da mudança, aí elas vão acontecendo, porque muitas vezes esses vícios mentais e fixações são coisas tão enraigadas e tão automáticas que a gente vai reproduzindo ali no nosso dia a dia, nas nossas relações, e a gente não tem essa percepção do impacto que isso tem para a nossa saúde e como isso impacta o outro que a gente se relaciona, né. É verdade. Então, ela vai trazendo muito essa reflexão a respeito do pessimismo, de enfermidades mentais, pensamentos muito voltados para angústias, para tragédias. Então, o quanto que eu fico muitas vezes nesse processo mental repetitivo de situações já vivenciadas, eu faço aquela autossabotagem, né, no sentido de eu ficar sempre naquela exposição, então eu vou me autossabotando sem perceber, não vou abrindo portais novas possibilidades, novas reflexões, eu fico naquele cultivar daquelas emoções mais densas, mais limitantes, né. Então, quando ela fala do pessimismo, nós vamos percebendo que esse processo mental, num segundo momento, ele se torna uma característica de personalidade. Exato, Então, de um pensamento pessimista, de um pensamento mais negativo, eu acabo por me tornar essa pessoa mais pessimista, né. Então, se eu estou vibrando nessa angústia, se meu processo mental, se o meu processo reflexivo está sempre voltado a um medo, a uma angústia, a uma insatisfação, eu corro o risco de me tornar essa pessoa exato, insatisfeita, angustiada. Então, ela vai fazendo primeiramente no texto esse alarde, assim, ó, vamos prestar atenção no que você está se tornando através do seu processo mental. exato. E quando você traz isso, né, desculpa, é como se a pessoa esquece que ela tem essa autonomia de mudança. E quando você fala dessa questão do pessimismo, de ser essa pessoa, a gente pode refletir o quanto os outros vão querer estar ao nosso lado à medida de que nós vibramos, pensamos e agimos vivenciando essa viciação mental. E aí, às vezes, a gente não entende, nossa, por que que a pessoa está próximo da gente? Por que que essa pessoa não quer ficar, não quer se relacionar, né? É. Aí Joana atrás, eu achei tão bonito também, eu tirei esse trechinho,
que ela diz o seguinte: o cultivo de ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e dissabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis e produtivos. Exato. Tentar fazer essa substituição, né. Teve um tempo atrás que eu aprendi assim, um pensamento ele pode ser outro. Eu aprendi numa das técnicas, assim, caminhando com o pessoal que faz meditação, né, e aí chegou para mim essa reflexão, um pensamento pode ser outro. E eu comecei a aplicar isso na minha vida e fato, ele pode. Então, quando vem um pensamento gerador de medo, de, ai, uma instabilidade, uma incerteza, aí eu tento naquele momento substituir aquele pensamento por algo positivo referente àquele texto, aquele tema, aquela temática que está me aparecendo. Então, de repente, sei lá, eu tenho um trabalho para realizar, um trabalho novo, eu tenho uma palestra para fazer, é um tema que de repente eu não domino tanto, tema mesmo nós nunca dominamos, né, Rê, mas a gente tenta Exato. aprender, mas de repente me vem aquele medo, olha, não vai dar certo, de repente eu não vou conseguir realizar. Por que não transformar esse pensamento em ah, eu acredito que vai ser positivo sim, acredito que vai ser algo bacana, acredito que nós vamos conseguir construir ali uma reflexão. Então, é tentar fazer essa transferência de vibração, de energia diante daquele mesmo contexto, né. E se não der tudo 100%, nós também podemos pensar: "Tá tudo certo, nós somos uma Exato. infinidade de possibilidades. Nós temos infinitas possibilidades de acerto à medida que nós nos colocamos neste processo. Então, quando Joana, eu peguei essa parte do texto, falei, puxa, que legal, ela está falando desse exercício, né? Quando ela propõe, vamos substituir, vamos tentar trazer outra reflexão com a positividade em torno daquela temática. Exato, porque a gente não pode esquecer, né, Edna, que assim, se a gente pega o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele fala da questão do pensamento e é um processo em cascata, né? Então tem tudo isso é atributo do espírito. Então, à medida que eu penso, vai gerar uma emoção, um sentimento, isso vai gerar um comportamento e vai interferir no nosso processo, na nossa vontade. Então, assim, se a gente pensa que quando você traz essa reflexão é outra, eu posso mudar esse padrão de pensamento ou até ressignificar aquilo que eu estou vivenciando, Sim, isso vai ser muito mais salutar e produtivo do que eu ficar fixada naquilo que, por exemplo, não deu errado, não deu certo, aquilo que não está fluindo, aquilo que não está sendo legal, porque ficar preso nesse pensamento ele vai gerar uma questão química tanto neural quanto fisiológica, que vai gerando a psicossomática material, uma doença, um adoecimento psíquico, físico. Então, à medida que a gente toma consciência, que ela fala, né, desse eu consciente, eu posso fazer esse processo de transformação. E isso muda toda a jornada. Então, se eu olho, por exemplo, hoje está chovendo, nossa, que horror, que dia triste. Agora, se eu olho hoje, nossa, a, as flores vão ser beneficiadas, as árvores vão ser beneficiadas, poxa, a relação com a chuva é completamente diferente. é verdade. E assim dá para fazer em todos os contextos da nossa vida, né. Então, Exato. a Joana, ela vai trilhando essa reflexão e um pouquinho mais adiante ela nos convida para ressignificação também, porque uma questão é o processo mental que eu estou ficando ali fixado,
sempre no pessimismo, sempre na angústia, sempre nessa vibração. Esse é um ponto. O outro ponto é quando eu fico cultivando aquela mesma experiência negativa e fico fazendo dela uma releitura, um assistir de novo, uma retrospectiva daquele lugar, e eu não faço a ponte para a ressignificação. Então, quando eu não faço a ponte para a ressignificação, eu vou ficar experienciando novamente aquela situação que foi ruim. E aí os danos são extremamente desfavoráveis, porque nesse processo de reviver aquilo que foi ruim, vai ficar me abarcando em culpa, em angústia, em desequilíbrios, em mágoas, em ressentimento, muitas vezes, porque eu não faço o processo de ressignificar aquele contexto. Então, quantas vezes muitos de nós fica naquele impacto negativo daquela experiência, né? E assim vai fazendo aquele muro, né? Vai criando aquele limite muito profundo diante daquela situação. Quando eu estava lendo isso, Rê, eu estava me lembrando que certa vez eu acompanhei bem de perto o trabalho de um treinador de futebol com crianças. As crianças deviam, na época, ter 8, 9 anos. E ele tinha um compromisso frente àquele time, porque mesmo que ele quisesse fazer uma substituição de algum atleta durante o jogo, ele nunca fazia aquela substituição após o erro. Então, se o menino tivesse ali cometido um erro, ele dava um tempo, vamos supor que ele estava preparado para substituir, mas se aquele atleta cometeu um erro, ele dava um tempo, deixava correr mais um pouquinho o jogo. Olha, que bacana, eu me lembro dele com muito carinho, porque ele tinha um compromisso humano com aquele atleta, né? Com aquela criança, 8, 9 anos, começando. E aí, uma vez eu tinha percebido isso, nós estávamos conversando, e ele me disse: eu nunca posso deixar aquela impressão ruim, aquele sentimento ruim que ele leve para casa só para o próximo jogo. Então, às vezes, a gente fica nesse processo do erro. Aconteceu alguma coisa errada, é como se nós saíssemos da jogada naquele momento, né? Simbolicamente. Pensando lá no jogo. Saímos daquela jogada e ficamos ali, perdidos, sem fixados, né? Fixados. Quando nós falamos em fixação, eu acho que esse exemplo, ele ilustra muito bem isso. Exato, exato. Não, e quando você fala disso, essa fixação ela vai, assim, só para as pessoas refletirem, vai acontecer aonde? Você leva o problema do trabalho para casa, a discussão que teve em família, né? O ressentimento, né? Ressentir novamente várias vezes aquela situação. Muitas vezes isso vai afetar na parte estomacal, às vezes vai ser no sono, na insônia, nas dores. Então, o quanto é importante a gente não ficar preso no erro, porque o erro é uma experiência. E a própria Joana, ela traz, né, que a busca da maturidade psicológica, ela não acontece assim, eu tô com 30, 40 anos, agora eu sou maduro psicologicamente. Não, através de experiências felizes ou infelizes, que a gente vai lidando com elas e vai contribuindo para a gente ter um repertório adequado e um entendimento do acontecimento e vivenciando essas novas experiências de uma forma mais salutar, plena, diferente, de uma forma mais saudável. Então, ela vem convocando esse lugar de que os erros fazem parte, as experiências inadequadas vão fazer parte da nossa história, mas a gente não precisa ficar paralisado nelas, a gente pode ter uma reflexão de um auto-perdão para entender isso de uma outra forma e levar o aprendizado só, né? Só o aprendizado. E quantas pessoas que estão nos acompanhando poderia ter inúmeros exemplos
de questões na sua vida que acabaram parando, deixando de buscar esse processo de produção e de melhora, porque erraram, porque ficaram neste processo da fixação daquele mal-estar, daquilo que não deu certo, e não sequenciaram, muitas vezes, uma jornada. Eu escuto muito pessoas falando, já escutei muitas vezes, eu estava aprendendo a dirigir e, de repente, né, aconteceu algo triste ali, alguma coisa, uma situação desagradável, e eu abandonei, não quero mais. Isso, por exemplo, é uma fixação, né? E provavelmente essa pessoa, sempre que pensa na possibilidade de retomar aquela questão do ato de dirigir, já que nós estamos dando esse exemplo, ela vai trazer de novo toda aquele mental, aquele sentimento, aquela emoção, aquela vivência, que vai ficar de uma forma tão grande que impede esse alavancar, né. Então Exato, teríamos inúmeros exemplos de fixação exato. aqui para poder trazer. E aí, pegando até esse exemplo, né, Edna, quantos lugares legais, oportunidades legais que essa pessoa deixa de vivenciar por isso, né? É, Então, assim, eu fazer um curso, levar meus filhos para visitar um determinado lugar, viajar. Então, a gente vai se privando, se restringindo, como se nós fôssemos carrascos de nós mesmos, no sentido de não merecer algo melhor. Então, a gente vai ficando preso naquela dinâmica. Isso a gente dá o exemplo do carro, mas quanta coisa a gente coisas importantes na nossa vida, na nossa história, palestras edificantes, né? Trocas importantes com as pessoas, cursos, coisas que seriam de muita produtivo para a nossa sociedade, e a gente vai se limitando diante de uma situação, de um vício mental ali que leva ao sofrimento. E a gente pode ver, né, a gente não pode esquecer, né, Edna, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a gente vai passar por provas, a gente vai passar por dificuldades, mas isso não é impeditivo para que a gente não lide com isso como uma restrição, e sim como uma oportunidade de transformação. é. E para isso que Joana também ela estende essa questão nos próximos capítulos, onde ela está trazendo essa temática, nos convidando para a liberação. Então, Exato, quando ela diz assim, vamos trabalhar essa liberação, porque desde os acontecimentos, entre aspas, pequenos, bem entre aspas, tá? Só para deixar um parâmetro, até outros mais devastadores, mais intensos na nossa trajetória, cada um de nós tem essa vivência e cada um de nós também pode trabalhar a liberação de tudo isso. Então, é como se cada um de nós, sim, pudesse conquistar essa possibilidade através da reencarnação, nós temos a possibilidade de reverter, né, em outras etapas da nossa vida, ou se nós estamos nessa vivência e já temos consciência daquilo que é necessário reverter, nós possamos trabalhar através do autoconhecimento, da busca, uma busca especializada, muitas vezes, de ajuda, né, podendo trabalhar o que ela chama de maturidade psicológica, né, e exato. através dessa maturidade ir construindo essa possibilidade de reverter. Quando eu estava revendo esse texto hoje, eu fiquei lembrando de personagens da nossa vida que acabaram revertendo de maneira muito incrível a sua trajetória partindo de um erro, né. Sim, Então quando a gente pega, figuras, né, Pedro, exato, Judas, né, a própria Maria Madalena, quando ela aceita ali o chamado de Jesus, ela deixa aquela vida que ela também tinha uma viciação mental, lembrando, se culpando das exato, coisas que viveu, né, mas ela reverte através daquele legado, né. Então, quando Chico vai lá e convoca aquelas mulheres em sofrimento para que
que elas pudessem fazer parte daquele trabalho e desenvolver algo também em benefício, ele também estava convidando para não ficar naquela dor, para não ficar naquele Exato. processo mental dilacerante, naquele sofrimento, né. Muitas vezes na culpa, pelo desencarne de um filho, que acontecia com algumas delas, né, diante de Exato. algumas situações específicas. Então, como que nós podemos trabalhar esse reverter, né, liberar, fazer a liberação dessa dor e reverter essa própria trajetória. Exato. E você falando, eu me lembrei, ontem eu estava fazendo Evangelho no Lar, né? E aí caiu suicídio e loucura, o tema, né? Agora eu não vou lembrar exatamente o capítulo, mas o primeiro parágrafo ele falava assim, né? Que às vezes os desafios, os sofrimentos são reveses da nossa história e que se nós tivéssemos ali, eu estou fazendo um resumo, não lembro o parágrafo inteiro, né? Ele falava que se a gente tiver calma e tranquilidade para lidar com as situações, né? Para entender, para compreender aquilo que está acontecendo, com certeza a gente vai ter mais recursos para transformar a situação. E aí você falando, né, como que a gente faz isso? Normalmente, quando a gente erra, quando a gente está passando por um momento desafiador, a maioria das vezes tudo que a gente não tem é calma. A gente não tem essa tranquilidade, a gente não tem. Até às vezes eu falo aqui em consultório, a pessoa vem, ela fala, nossa, Regina, mas fugiu aquilo que eu tinha que falar, e aí foi tão desafiador. Aí eu pego e falo para ela, às vezes a gente precisa respirar. É, Porque a respiração, ela traz o oxigênio para o cérebro para que o pensamento venha. Então, trazer esse momento de calma, tranquilidade, de compreensão, eu posso trazer esse auto-perdão, esse olhar ali mais tranquilo, mais claro sobre a situação e entendendo quais são os caminhos que eu posso percorrer. Porque se eu fico paralisado na culpa, eu acaba não sendo algo salutar para a gente, é. né? Porque não resolve. O que resolve é o processo de mudança, né? Então, até ela tem, eu anotei uma frasezinha da Joana que ela fala assim: experimentar o prazer de reconstruir o futuro. Então, é a gente pegar aquela experiência e falar assim, ok, não saiu como eu esperava, tá, mas como que eu posso fazer isso diferente para chegar aonde eu quero ou mais perto daquilo que é possível ou daquilo que eu dou conta, daquilo que eu mereço, né? Mas não é tão simples assim, né? Não, não é tão simples fazer esse processo de transformação, né, de poder reconstruir-se através de algo que é tão dramático, que feriu, né, que foi difícil, né, fazer essa reconstrução. Mas nós vamos ouvindo em toda a codificação, como você bem trouxe, né, essa temática, que é possível através, né, de uma determinação, dessa autossuperação. Joana também, quando ela fala da liberação, ela nos convida para nos libertarmos de ressentimentos, Uhum. de queixa. Isso também me chamou bastante atenção, porque essa questão do ressentir e da queixa é algo que está muito, fica muito assim, como que eu diria, grudado, acoplado em nossa essência, né? Fica muito ali ligados a nós. Então é muito difícil para uma pessoa que faz uso de queixas, está sempre no queixume, na lamentação. É muito difícil para que aquela pessoa sozinha faça o processo da consciência, porque se instala ali um hábito. Exato. Provavelmente todos nós já passamos por momentos assim, já vivemos. Se nós estamos tomando cuidado
para não vibrar nessa energia, provavelmente muitos tempos, em muito tempo, em algum lugar, todos nós já tivemos nessa condição, né? Porque é como a Rê falou, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para aprender. O teste ele é feito ali o tempo inteiro. Mas é muito difícil para que aquela pessoa perceba por si só que ela tem esse comportamento, né. Então a Joana faz esse alerta, né, que esse tipo de vivência, infelizmente, elas tendem a nos paralisar. Por isso que nós encontramos pessoas que, por muitas vezes, passam um tempão e você volta a reencontrar, e é como se a pessoa estivesse na mesma vibração, naquele mesmo sentimento, naquela mesma maneira de enxergar a vida, né. Então, como sair disso, né, Joana? Como que eu saio desse queixume, né? Como é que eu saio desse ressentir, né? E a nobre mentora vai nos falando, não é fácil, depende de uma série de questões, depende de uma boa vontade, de um desejo sincero, de dar conta desses processos, desse desejar de maneira muito intensa, quando nós queremos um processo de amadurecimento psicológico, não é um querer por pequenininho, né. Não é querer ir para a psicoterapia 1 mês, 2 e as questões estarem resolvidas, não é ir na casa espírita fazer um tratamento. A nossa casa, a princípio, são 5 semanas de tratamento, mas tem outras casas que seguem outro molde, enfim. Não é dar aquele passo inicial, é um processo de transformação muito profundo, que requer de muita persistência, muita boa vontade, esse querer que ele tem que ultrapassar muitas barreiras, porque senão nós vamos ficar tendo aquela sensação do nadar, né, e ficar ali, naquele mesmo lugar. Exato, porque precisa dessa autorresponsabilidade, né, sobre esse processo, à medida que, se nós estamos passando por um desafio, eu precisei de um, um psicólogo, ou estou fazendo um tratamento na casa espírita, é porque algo está errado. E vai precisar dessa autorreflexão para entender o que não está fluindo e como eu faço para mudar isso. Porque a tendência, né, quando a gente fala da questão desse queixume, do pessimista, muitas vezes ele está esperando que alguém vá lá, pegue o problema dele e resolva. E às vezes não fica feliz ainda quando a pessoa pega e tenta resolver ou dá um indicativo para ele, ainda fica bravo, né? Então, e aí a nobre mentora ela vem trazer isso. Não, você vai ter que. É um processo, é uma terapia ali que ela fala de autossegurança, de equilíbrio, pedindo, né? Trazendo a autonomia e a responsabilidade daquele indivíduo de perceber o impacto desse comportamento na vida dele e também de ele transformar esse modo de ser para ter novas conquistas, né? Ter esse processo de transformação, como você bem disse. Então, é como se devagar, ali, vagarosamente, a pessoa fosse falando, não, peraí, o óculos está sujo, meu óculos eu preciso limpar para enxergar melhor. Eu preciso sair do sofá e ir lá conversar. Eu preciso me movimentar, essa ação libertadora, né, para fazer essa transformação. E aí, assim, dentro desse processo, né, trabalhar confiança e de que os resultados, os bons resultados de uma vida, depende das ações que a gente faz. Então, é com a gente mesmo, né? A solução está na nossa mão, a solução desse processo. E aquilo que
a gente não consegue mudar, né, Edna? Aí vem essa ressignificação dessa dinâmica. Como que eu posso reescrever o meu futuro dentro das condições que eu tenho? E é legal porque a Joana vai também dando uma acolhida, né? Ela meio que Exato. ela vai te puxando para tudo isso que é importante você fazer no seu processo, ela vai te dando esse alerta, vai te dando esse trabalho árduo, né, essa missão grande que você tem que estabelecer consigo próprio, mas ela também diz assim, ó, vamos trabalhando esse auto-perdão, né? Aquilo que você não está conseguindo corrigir agora, vamos trabalhando de maneira sem cessar, né? Vamos trabalhar ali, vamos conquistar, não deu certo agora, vamos fazer uma corrigenda, ela usa muito esse termo, Exato. né? Vamos fazer uma nova tentativa, uma nova possibilidade. E aí, trabalhando muito lá no Despertar do Espírito, que eu adoro, ela traz a questão do bom humor, da alegria. Exato. Então, quando ela traz esse sentimento da alegria, é como se fosse uma estratégia mesmo para irmos lidando com essas dificuldades da vida, né. Tenha um bom ânimo, seja alegre, sorria, transborde também. Você também tem esses sentimentos dentro de você, por mais difícil que seja uma situação, você também tem lembranças boas para poder fazer essa troca, né, de Exato. lugar. Você também tem esse sentimento que precisa ser melhor trabalhado dentro de você. Porque quando nós falamos de bom humor, ele também acaba sendo um campo magnético que nós acabamos tendo esse hábito de levar essa expressão da positividade, do bom humor, assim como nós falamos da queixa, do pessimismo. Vamos colocar em dois, fazendo aí um contraponto. Nós nos acostumamos a nos queixar, acostumamos a falar de maneira ressentida, magoada, pessimista. Então, Joana vai trazendo. Por outro lado, nós também podemos aprender a ter o bom humor, a alegria, a espontaneidade, a positividade. Então, ela meio que faz esse tipo de instrução, né? Começa também a trazer essa magia para a tua vida, porque meio que vai fazendo um processo alquímico, vai fazendo uma Exato. transformação no meio onde você vive. E isso é muito verdade. Se você tiver uma pessoa otimista na equipe, você está lá numa equipe de trabalho, né? E você tem uma pessoa extremamente otimista, as coisas vão acontecendo, né? Uma pessoa bem humorada, ela consegue transformar ali aquele ambiente, e não que o problema deixa de existir, não é isso, né, ninguém aqui vai fantasiar, o problema ele está ali, porém aquela pessoa consegue trazer um pouco mais de leveza, e essa leveza, essa sintonia elevada, essa paciência, que também nós aprendemos lá no Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, que essa paciência, essa leveza, ela também é atributo de um ser mais tranquilo, que tem uma espontaneidade, uma leveza, uma tranquilidade. Então, são atributos do nosso espírito que pode fazer essa reversão, né, daquela situação que está Exato. tão ruim, a gente consegue dar uma revertidinha naquele contexto. Exato, porque quando a gente pensa até em relacionamentos, né, Edna? Quando a gente vai lidar com um comportamento inadequado, muitas vezes leva a uma reação reativa ali do outro que gera um conflito. E aí, quando você entra com a paz, a tranquilidade, a calma, a leveza, o bom humor, a alegria, você transforma a relação. A relação com aquele outro vai ser de uma forma diferente e até a nossa visão com o mundo, né? Como eu dei o exemplo anteriormente. Se eu sair olhar para a chuva com um bom humor, ué, né? Nossa, hoje eu nem peguei a sombrinha, mas tudo bem, né? Faz parte da natureza.
eu vou lidar de um jeito. Se eu penso assim, poxa, choveu de novo, vou pegar trânsito, qual é o estado de energia que eu pego o carro, eu vou entrar no ônibus para lidar com tudo isso. E as pessoas que são mais beneficiadas com essa mudança de padrão somos nós mesmos, porque a gente fica imaginando como é desafiador você estar no pessimismo, na tristeza ali, na raiva, na culpa o tempo todo. É, Pesado. sim, é pesado, é bem, bem pesado. Né? E é essa possibilidade de mudança. Então, quando a Joana está trazendo essa questão do amadurecimento psicológico, nós vamos tendo esses sentimentos, eles vão ficando mais assim enlaçados em nosso ser. Eles vão moldando a nossa estrutura. Né? Então, à medida que eu vou trabalhando esse amadurecimento, eu vou fazendo esse autoconhecimento, eu vou compreendendo o limite de algumas situações, eu vou compreendendo o equilíbrio que existe no meu ser diante das questões, da minha vida, da minha trajetória. Então, eu vou conseguindo fazer essa caminhada também de maneira mais equilibrada. Então, de repente, eu começo a ter uma outra visão. Né? De repente, não é quando nós estudamos num outro texto que a Joana coloca assim: sucesso e, entre aspas, sucesso. Uhum. Assim, eu não vejo tudo como uma grande derrota porque não deu certo. Algo que Exato. eu tinha, né, estabelecido como uma meta. Né? Então, de percebermos também quanto de energia que nós estamos colocando ali, se estamos tendo a real compreensão daquilo que nos acontece. Nem sempre o que parece que deu errado é errado por si só. Às vezes é um Exato. convite para uma transformação, para um refazimento, para uma possibilidade nova. Então, a ideia desse estudo é deixar claro para cada um que estiver nos acompanhando, ficar atento ao seu processo mental, ao vício mental. Quando Joana traz esse tema, é o vício mesmo. Nós estamos Sim. limitados a pensar sempre daquela maneira. E essa fixação de parar, de estacionar, de ficar ali no tempo, naquele tempo, vivenciando aquela situação negativa, não nos permitindo alavancar. Então, nesse sentido, ela convida para esse autoconhecimento que vai nos levar ao amadurecimento psicológico. Né? Quando você fala disso, né, Edna, até ela fala, né? A partir desse momento, você vai estabelecer novas diretrizes, emissão de pensamentos salutares em favor de si e benefício aos demais membros, né? Que seria quase que uma conduta autoterapêutica, trazendo uma reabilitação moral e a liberdade e ação não conflitiva. Então a gente vai percebendo que à medida que a gente vai vou trazer um termo aqui, desabrochando para esse olhar, para essa vida, para essa forma mais leve de lidar com as coisas, de ver o bem, o bom, o belo diante das situações da dificuldade, vai abrindo um portal que, à medida que eu vou compartilhando e vivenciando essas experiências com outros, eu sou também beneficiada com isso, que é o que a gente vai percebendo até dentro dos trabalhos sociais, né, Edna? Às vezes a pessoa está ali paralisada, aí você faz um convite, vamos fazer um trabalho aqui. Aí a pessoa sai renovada, porque ela vai vendo que os problemas dela são tão pequenos quando comparados com o do outro, e ela vai sentir o valor da vida, das coisas, e isso vai se transformando numa bela jornada, né? Porque esse contato e esse entendimento de quem verdadeiramente somos, ele vai fazer muito através da relação, da troca. Exato. Né? À medida que eu troco, que eu convivo,
eu vou compreendendo e também me autoconhecendo. Então, é na relação que vão aparecer as nossas sombras, aquilo que eu não quero fazer contato, as nossas tendências, as nossas dificuldades vão aparecendo todas ali. Então, é o outro que vai me contar que eu estou muito queixosa, e eu não vou gostar de ouvir, que eu estou muito negativa, que eu estou dando desculpas, né? Às vezes nós justificamos. Isso aconteceu hoje mesmo aqui em casa. Ah, não, mas ai, não fiz porque ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa olha assim para você e fala, ah, é, tá bom. Aí você já entendeu, puxa vida, por que será que eu não fiz? Por que será, né? O quanto que eu estou dando de desculpas, né? O quanto. E é difícil, não é um lugar confortável. Não, não. Não é um lugar confortável, de jeito nenhum. Mas está tudo bem, nós temos aí o amparo dessa doutrina que vai nos convocando o tempo inteiro para essa melhora pessoal, para essa mudança de padrão vibratório, para essa possibilidade de crescermos cada vez mais, né? E Joana, através da série psicológica, é um portal que se abre assim, que tem tudo a ver com com a nossa transição planetária, vem muito boa hora, porque Exato. nós vamos falar de temas que é particular a cada um de nós, né? Então, Exato. olha só o que eu separei, amiga, que ela fala aqui, que um ser que está trabalhando, né, para a maturidade psicológica, ele é emocionalmente estável, não se exalta ante o sucesso, nem se deprime diante do fracasso, que converte em lição de sabedoria. Pois é. Né? Então, um ser maduro, ele vai se tornando alguém emocionalmente estável, né? E aí ele vai fazendo essa transição de nem se exaltar e nem se sentir pequenininho demais. Ele vai fazendo essa questão do equilíbrio. Quando algo Exato. chega, quando um apontamento chega, uma crítica chega, aquele ser que está trabalhando a maturidade, antes dele se doer com aquilo, ele vai pensar, puxa, mas tem a ver? Deixa eu pensar, puxa, essa crítica não chegou à toa. Ah, não, eu não fiz isso. E aí ele não vai se sentir ofendido. E é Exato. muito difícil chegar nesse processo, mas a gente vai caminhando. Exato. Estamos aqui para isso, né? Para compreender, entender, perceber as nossas mazelas e transformá-las para que possa ter uma jornada melhor, né? Uma jornada mais salutar para nós e para quem está ao nosso redor. A gente não está aqui de turista ou de passagem, assim, no sentido só para não sei, não diria curtir, mas só para estar ali surfando na onda. Não, a gente está aqui para a transformação. E isso vai demandar um trabalho nosso ali de olhar, entender naquilo que eu estou ali falhando ainda comigo mesmo, acolher, né, esse conteúdo e transformar para que seja algo melhor, né? Então, assim, é, é, quando você deu o exemplo da planta, né, Edna? Quando é assim, às vezes a gente vai ter que adubar, vai ter que pôr a mão na terra, vai entrar terra debaixo da unha, a gente vai ter que deixar a terra fofa, a gente vai ter que adubar, vai ter que pôr aguinha, senão a planta, né, a flor não vem, a planta não cresce. Então a gente vai ter que pôr a mão na massa, não vai dar para esperar que Deus, que nosso mentor, que a nossa família, que nossos filhos, nossos amigos façam essa jornada por nós. A gente tem que fazer e acontecer, né? Por mais desafiador que seja. É. E é aí, diante desse tema de hoje, dessa reflexão,
que nós possamos deixar essa pedida, né, essa solicitação de uma autoobservação. O que nós estamos pensando, sabe, colocar meio que um termômetro ali, sabe, um termômetro mental, vamos colocar assim, vamos fazer uma brincadeira. Exato, Perceber se eu estou muito numa fixação, se eu estou muito revendo aquela mesma cena, aquela mesma história, o que eu preciso fazer com aquilo? De repente eu preciso realmente buscar ajuda. exato, De repente eu preciso buscar ajuda para sair daquele processo, né. E se de exatamente, repente eu estou muito viciada em questões mais densas, que eu tente fazer essa reversão, porque é cientificamente comprovado o quanto a boa vibração, os bons sentimentos, as boas palavras, elas mudam toda uma ambientação. Mudam o exato, lugar, mudam a atmosfera, mudam tudo. Então que exato, fique aqui para nós essa reflexão, porque ela é muito importante. Ela vai trazendo ali um olhar que pode trazer uma grande transformação na nossa trajetória evolutiva através de um simples ato, né, que exato, começa na autoobservação. exatamente. Ai, que delícia! Muito bom esse tema, muito bom esse tema, muito bom. Exatamente, Que muito bom. delícia! E certamente quando nós começamos o dia com um pensamento mais positivo, a gente já vai sentindo aquela força emergir, Exato, né. Quando nós começamos com pessimismo, quando nós começamos um dia de trabalho, quando nós vamos ao encontro de alguém, quando nós vamos estudar, como que é a energia que eu estou colocando, porque é ela que vai fazer toda a diferença. exatamente, exatamente. Que bom, que bom. Maravilhoso, que bom. Fica a indicação dos Exatamente, livros, fica a reflexão, que nós possamos usar esse termômetro na nossa vida. exato. E assim, ter paciência, cuidado, né, para que possa aplicar isso no dia a dia. E assim, se precisar assistir de novo, né, Edna, e de novo, os outros Não, estudos, esse, porque acho que vale a pena esse processo de transformação. verdade. Porque nós fazemos isso, viu? Exatamente, Nós fazemos gente. exatamente isso, de rever, de reler, de para poder entender um pouquinho só, porque é complexo, né, saúde mental é extremamente complexo. Exato, exato. E não é por acaso, né, Edna, que a gente está fazendo esse estudo. Alguma coisa a gente tem que aprender com ele também, Mu né? muito, muito, certamente, com certeza. Muito bom, muito bom. É, a Então é gente isso, deixamos aqui o nosso abraço carinhoso, até o nosso próximo encontro, né, que a gente possa fazer dessa trajetória um compromisso muito grande de nós conosco mesmo. exatamente, Como como a exatamente. Joana disse para o Divaldo, no final das contas você vai perceber que sempre foi você e você. Exatamente. Um grande Gratidão a abraço. todos. Ai, agradeço infinitamente. Tchau, Muito tchau, até a bom. próxima.